Zagueiro Rodrigo Caio tem previsão de retorno. Flamengo terá que pagar fortuna ao Benfica por Everton Cebolinha. Meio-campista chileno podendo chegar no Mengão. Após assédio do futebol europeu, João Gomes revela o seu futuro. Essas e outras informações você acompanha agora aqui no canal Visão Rubro-Negra. Peço a você que não é inscrito aqui no canal, botão vermelho aqui embaixo, você se inscreve, ativa a notificação do sininho na opção todos e também deixa seu like que ajude muito o nosso trabalho, ajude muito o nosso crescimento. Galera, vou pedir para você, fica até o final desse vídeo porque tem muita notícia, muita informação do Mengão para vocês não perderem nenhum detalhe, tá bom? Já queria começar o vídeo de hoje aqui falando sobre a arbitragem do Fla-Flu. Isso mesmo, né? Deu muita polêmica a arbitragem de ontem e o árbitro Rafael Claus teve que alterar a súmula, isso mesmo, né? Ele errou na súmula do jogo de ontem e teve que alterar justamente por conta dos erros e também explicou aí, né, as expulsões que aconteceram. Eu vou trazer para vocês aqui os detalhes dos jogadores rubro-negros que foram expulsos ontem, tá? Antes disso, né, eu gostaria de trazer um Twitter do Bruno Henrique que está viralizando sobre o Rafael Claus, isso mesmo, porque no dia 17 de agosto de 2022, 17 de agosto, tá? Às 21h52, o Bruno Henrique aí tinha postado sobre a questão do Rafael Claus ser tendencioso contra o Flamengo em jogos aí que ele apita, né? Então tá aqui, ó, esse fraco do Claus está mandado, podem ficar de olho nesse cara, Flamengo. Então disse aí o Bruno Henrique e esse post dele tá viralizando por conta que, mais uma vez, o Flamengo aí não fez nada quando soube que esse árbitro iria apitar novamente o jogo do Flamengo, ele que já prejudicou o Flamengo em muitas outras partidas, e mais uma vez aí um árbitro paulista apitando o jogo do Mengão. Mas para a gente poder finalizar esse assunto de arbitragem, galera, trazer para vocês aqui a súmula, porque ele errou na súmula de ontem, o Rafael Claus, e teve que corrigir. Tá aqui, ó, uma curiosidade, Rafael Claus deu o segundo gol do Fluminense para o Cano, e não para Natan, que de fato balançou a rede no segundo tempo, no caso aí no gol do Fluminense, né? Para cima do Flamengo. Bem provável que o árbitro peça para alterar e saiu aí a informação que ele teve que alterar a súmula hoje, justamente porque errou. Quem fez o segundo gol do Fluminense não foi o Cano, foi o Natan, e ele acabou alterando e trouxe também a justificativa dos cartões vermelhos aí que deu para os jogadores do Flamengo. Tá aqui, ó. Claus justificou em súmula as expulsões de Marinho e Cebolinha do Flamengo no Fla-Flu deste domingo. Abre aspas aí para o que ele colocou na súmula sobre o Marinho, tá? Empurrando o seu adversário, iniciando um tumulto entre os jogadores, foi o motivo aí que ele deu o cartão vermelho para o Marinho, né? E o Everton Cebolinha foi o seguinte: por segurar com força o pescoço do seu adversário. Com isso, os dois jogadores aí vão desfocar o Flamengo no próximo jogo aí contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro por conta dessa expulsão. Em relação à expulsão e também punição de jogadores do Flamengo com cartões amarelos, gostaria de trazer para vocês um número que preocupa aqui em relação ao Gabriel Barbosa, o Gabigol, né? Tá aqui, ó. Número exagerado de cartões torna Gabigol o jogador mais indisciplinado do Brasil desde 2019. É preocupante porque ele é um atacante, galera. Então, assim, preocupa muito o tanto de cartões que ele toma. Nem zagueiro, né, que é jogador de marcação, que tem muito mais combate, toma essa quantidade de cartões que o Gabigol toma. Então, ele se tornou o jogador, né, mais indisciplinado do futebol brasileiro que toma mais cartões. Tá aqui, ó. Após ficar de fora do duelo contra o Goiás, Gabigol voltou de suspensão no clássico contra o Fluminense, marcou um gol, mas não deixou de receber mais uma advertência. O camisa 9 rubro-negra é o jogador mais indisciplinado do Brasil desde sua chegada ao Ninho do Urubu em 2019, chegando a 64 cartões e 7 expulsões. Então tá aí, 64 cartões para um atacante é muita coisa, 7 expulsões para o Gabigol também é muita coisa, ele tem que tomar cuidado com isso. Tá aqui, ó. Além do excesso de advertências, Gabigol também atingiu a marca negativa de 7 cartões vermelhos, o que torna o jogador que mais foi expulso no futebol brasileiro desde 2019. Só na atual temporada, o atacante recebeu 20 cartões amarelos. Vamos tomar cuidado aí, Gabigol, liderando a marca negativa no elenco do Flamengo. Das 7 expulsões até aqui, apenas uma por falta, um carrinho frontal na derrota para o Peñarol na Libertadores em 2019. Porém, o que chama a atenção são 5 cartões vermelhos por atitude antidesportiva, ou seja, provocação, ofensas ou ironia, né? Então, punição foi por reclamação aí no jogo contra o Fluminense. Vale lembrar que Gabigol está pendurado para o jogo de ida da final da Copa do Brasil e caso tome mais um cartão amarelo, não jogará a segunda partida. O atacante também ficou de fora do duelo de volta da semifinal da Libertadores por ter 2 cartões e correu o risco de virar desfalque para a decisão contra o Atlético Paranaense. Então tá aí, Gabigol, né, precisa tomar cuidado, ele é visado pelos árbitros, tá? Então ele tem que tomar cuidado com essa marca aí, porque se ele toma cartão no jogo de ida da final da Copa
Copa do Brasil, ele fica de fora do segundo jogo porque está pendurado também, né? Então, uma marca aí negativa pro Gabriel, que ele precisa melhorar, tá bom? Com a derrota de ontem também no clássico pro Fluminense, né? O Fluminense acabou ultrapassando o Flamengo em número de vitórias, né? No histórico dos confrontos pelo Campeonato Brasileiro. Tá aqui, ó. Retrospecto do Fla-Flu no Campeonato Brasileiro. Flamengo com 25 vitórias, 18 empates, e o Fluminense passou a ter 26 vitórias, uma vitória a mais que o Flamengo no retrospecto das duas equipes pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo ainda segue sendo líder no confronto geral, tá? Tá aqui, ó. No histórico geral do Fla-Flu, o Flamengo tem 160 vitórias contra os 135 do Fluminense e 141 empates. Então, trazendo para vocês os números aí, né? Tomara que o Flamengo volte a vencer o Fluminense e passe aí novamente no Campeonato Brasileiro. Falta para empatar mais uma vitória e para passar o Fluminense 2 vitórias aí nos próximos clássicos que acontecerem, né? Trazer para vocês também uma outra informação sobre o ex-técnico do Flamengo, Paulo Souza. Tá aqui, ó. Após passar alguns meses em hiato, depois de deixar o comando do Flamengo, Paulo Souza está na mira da Juventus da Itália. O ex-técnico do mais querido foi campeão da Champions League de 1965, 1996, tá? Pelo clube italiano quando ainda era jogador. Então tá na mira, né, da Juventus da Itália. A informação é do Gabriel Orpão. Então, trazendo para vocês a informação do ex-técnico do Flamengo. E eu gostaria de trazer para vocês aqui os desfalques que o Flamengo tem para a próxima partida do Campeonato Brasileiro, totalizando 8 desfalques aí que o Flamengo tem para esse jogo contra o Fortaleza. Tá aqui, ó. O Flamengo já tem 8 desfalques confirmados para o próximo jogo contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. E são eles. Isso porque Everton, Cebolinha e Marinho terão que cumprir suspensão após o cartão vermelho que tomaram no clássico Fla-Flu, né? Suspensão automática. Além deles tem Eric Pulgar, Arturo Vidal, né? Que são chilenos aí, servindo as suas seleções. Everton Ribeiro e Pedro pela seleção brasileira. Arrascaeta e Guilherme Varela pela seleção do Uruguai. Todos eles aí foram convocados, já se apresentaram às suas seleções, né? E vão desfocar o Flamengo também nesse jogo contra o Fortaleza. Total aí de 8 desfalques, né? 2 por cartões vermelhos e 6 no caso, né? Por convocações, tá bom, galera? Passar para vocês aqui também uma outra informação importante, né? Já que o Flamengo tem 8 desfalques, o Flamengo pode ter um reforço aí de peso para o jogo contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, que é o Rodrigo Caio. Tá aqui, ó. Rodrigo Caio pode voltar a ser relacionado após mais de 3 meses, né? O zagueiro está treinando normalmente com um grupo há cerca de uma semana e tem chance de estar à disposição para o jogo contra o Fortaleza. Rodrigo Caio se machucou no dia 10 de julho, no jogo entre Corinthians e Flamengo em São Paulo. A informação é do GE, então o Rodrigo Caio pode ser o reforço do Flamengo no jogo contra o Fortaleza. Tem desfalques, mas também tem reforço. Falar aqui para vocês também uma fala do João Gomes em relação ao seu futuro, né, no futebol europeu, até porque ele vem recebendo muito assédio, muita sondagem de clubes europeus, Manchester United, outros clubes também, como o Atlético de Madrid, também já trouxe essa informação em outros vídeos para vocês, e até mesmo agora recentemente com o Liverpool, vendo essa possibilidade de contar com o jogador, né, a informação do jornalista Júlio Miguel Neto, que o Liverpool sim teria interesse na contratação do João Gomes, e ele acabou falando sobre isso. Tá aqui, ó. João Gomes disse à ESPN sobre o Liverpool, o observando, né? O Liverpool é um time pelo qual eu jogaria, né? Tenho a maior vontade de jogar. Jogar na Liga dos Campeões é o meu maior sonho no futebol, acrescentou o João Gomes. Então aí, ele falando sobre esse interesse do Liverpool e que é um clube sim que ele gostaria de vestir a camisa caso fosse se transferir para o futebol europeu. A informação sobre o interesse do Liverpool no João Gomes é do jornalista Júlio Miguel Neto. Tá bom, galera? Passar aqui para vocês aqui uma outra informação também, que é sobre o Everton Cebolinha. Importante informação trazer, tá aqui, ó. O Flamengo pode ter que desembolsar 5,1 milhões ao Benfica por Everton Cebolinha. Por quê? Pelo seguinte, considerado no caso, né, reserva no primeiro semestre pelo Flamengo, Everton Cebolinha está perto de bater metas contratuais. Com isso, o clube carioca deverá desembolsar 1 milhão de euros, né, 5,1 milhão de reais na cotação atual ao Benfica por bônus, além dos 13,5 milhões de euros fixos firmados na hora da compra, né? Segundo informações do jornalista Vene Casagrande. Caso a equipe conquiste a Copa do Brasil e a Libertadores, a diretoria será obrigada a desembolsar 500 mil euros por cada título. O pagamento referente ao bônus precisa ser feito até 30 dias após a data final da respectiva competição. Então, em relação a isso, o Flamengo vai ter que pagar 500 mil euros
por cada competição, caso conquiste, tá? Então, se o Flamengo for campeão da Libertadores, vai ter que pagar os 500 mil euros. Se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil, vai ter que pagar os 500 mil euros 30 dias após. Como o último jogo da final da Copa do Brasil é no dia 19 de outubro, o Flamengo tem até dia 19 de novembro para poder pagar, né, esse valor pelo Everton Cebolinha. E sobre a Libertadores, tem até o dia 29 de dezembro para poder também pagar, caso o Flamengo ganhe essas duas competições, porque está no contrato dele essas multas, essas metas, no caso, né, estabelecidas. Então, totalizando 1 milhão de euros, 5,1 milhões de reais na cotação atual, tá bom? Trazer para vocês também informação aqui sobre um jogador que pode estar na mira do Flamengo para 2023, está aqui, ó. O Flamengo está de olho no meio Charles Arangues, de acordo com informações do jornalista Jorge Nicola. O chileno, que tem passagem pelo Internacional, também estaria na mira de Atlético Mineiro, Corinthians e Palmeiras, além do próprio Flamengo. Vale lembrar que, de acordo com o próprio staff do chileno, Arangues aceitaria reduzir o seu salário para atuar no futebol brasileiro. Então, a informação aí do jornalista Jorge Nicola sobre o meia Arangues, chileno aí, né? Meia chileno Arangues, que pode vir para o Flamengo aí em 2023, tá bom? Uma outra informação que eu gostaria de trazer para vocês também importante, que é sobre a programação do Flamengo agora, a partir desses dias aí que antecedem as finais da Copa do Brasil e também da Copa Libertadores. Tá aqui, ó. Após derrota no Fla-Flu, Flamengo guarda time A e mira descanso para as finais da Copa do Brasil e Libertadores. Dorival e comissão técnica querem que o time principal só volte a jogar nos dias 12, 19 e 29 de outubro contra Corinthians e Atlético Paranaense. 12 e 19 porque as datas da Copa do Brasil são em 2 jogos, tá? Ida e volta. Dia 29 é a final única da Libertadores. Então, os próximos jogos do Flamengo seria contra Fortaleza, né? Já o próximo jogo. Tem Internacional, tem um Bragantino e também tem um Cuiabá, né? Então, vocês têm esses jogos aqui para o Flamengo poder mesclar a equipe, né? Então, eu quero saber até de vocês, qual jogo você colocaria a equipe principal do Flamengo? Não, em nenhum, só nas finais? Ou você colocaria também para poder ganhar ritmo e não perder a sua sequência de jogos que os jogadores a gente sabe que precisa estar jogando, né, galera? Para manter o futebol em alto nível. Com isso, a programação do Flamengo, comenta aqui, né, qual jogo você colocaria a equipe principal, se não colocaria mais, colocaria apenas nas Copas, né? Comenta aí embaixo que a gente gostaria de ver o comentário de cada um de vocês, né? E a programação do Flamengo é a seguinte, galera, eu vou até estar pondo o óculos aqui, tá? Porque tá pequenas letras aqui para poder estar lendo. E trazer a informação correta para vocês, está aqui, ó. Confira a programação do uso do elenco do Flamengo até a final da Copa do Brasil. De acordo com o André Rocha do UOL, tá? A informação é do André Rocha do UOL, tá? Contra o Fortaleza no Castelão, dia 28 de setembro, uma possível formação seria Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, Vitor Hugo, Matheus França, Gabigol e Mateusão. Então, é aí uma espécie de time mesclado aí com a zaga titular, o meio-campo titular, né, no caso os volantes, Thiago Maia e João Gomes, né, e à frente aí o ataque, só o Gabigol titular, com Vitor Hugo, Matheus França e Mateusão aí, é uma possível escalação para o jogo contra o Fortaleza. Contra o Bragantino, que é o próximo jogo, no dia 1º de outubro, no Maracanã, algo como Santos, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas, Pulgar, Vidal e Everton Ribeiro, Arrascaeta, Marinho, Cebolinha e Pedro. Aqui você já vê que o Flamengo teria uma zaga reserva, né, com o meio-campo aí, com alguns jogadores do time principal, como Everton Ribeiro, Arrascaeta, e no ataque o Pedro. Então o Flamengo vai poder mesclar para que esses jogadores também mantenham o ritmo até as finais, tá? Contra o Internacional, no dia 5 de outubro, uma espécie de ensaio geral para o jogo de ida da final da Copa do Brasil. Se não houver nenhuma suspensão ou lesão por conta do desgaste detectado em exames, a mesma formação inicial do Fla-Flu deve atuar contra o Internacional. Então, provavelmente contra o Inter no Maracanã, Dorival deve colocar aí o time principal do Flamengo, né, para poder ter essa atuação que antecede também o jogo, né? Contra o Cuiabá na Arena Pantanal no dia 8, e contra o Atlético Mineiro, que vai ser no jogo. Contra o Atlético Mineiro é o jogo no meio das duas partidas da final da Copa do Brasil. Então, antes do primeiro jogo da final da Copa do Brasil, o Flamengo enfrenta o Cuiabá. Após o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, enfrenta o Atlético Mineiro e aí sim teria o segundo jogo. Contra essas equipes aqui, nenhum titular deve ser relacionado para essa partida ou escalado para jogar essas partidas aí, justamente para não correr risco de lesão, pancada ou algum tipo de desconforto muscular. Então tá aí a programação do Flamengo para esses jogos aí agora que antecedem a final da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, tá bom? Galera, essas foram as informações do vídeo de hoje. A qualquer momento podemos voltar com mais notícias e informações do Flamengo. Tamo junto. Saudações rubro-negras!